Na rua estreita da cidade, na metrópole de Nova Aurora, onde os arranha-céus de vidro brilham como fósforos sob a poluição luminosa, existe um beco esquecido. A Rua Estreita, como é chamada pelos moradores mais antigos, não aparece em mapas digitais. Quem entra ali após a meia-noite costuma desaparecer. Dizem que a culpa é da sombra, uma entidade que não pertence a este mundo, mas escolheu a Rua Estreita como seu território. Marcelo, um entregador de apps, aceitou uma corrida noturna para um endereço na Rua Estreita. O GPS piscou e desligou assim que ele entrou no beco. As paredes de tijolos apodrecidos, cobertas por pichações ilegíveis, pareciam respirar. No centro da rua, uma única lâmpada queimada balançava, projetando uma luz mortiça. Foi então que ele viu uma silhueta alongada, sem origem definida, deslizando pela calçada. Ela tinha braços finos demais, quase como tentáculos, e uma cabeça que girava 180 graus para encará-lo. Marcelo acelerou a moto, mas as rodas patinaram em uma poça de líquido negro e viscoso. Quando olhou para trás, a sombra estava dentro do farol da moto refletida, mas não projetada. Um sussurro ecoou. Você já estava aqui antes. Mas não vai sair. A jornalista Helena investigava os desaparecimentos na Rua Estreita há meses. Em arquivos da prefeitura, descobriu que, nos anos 1950, um incêndio em uma fábrica de brinquedos matou 47 crianças. O local, exatamente onde a Rua Estreita foi construída. Testemunhas da época relataram que, antes do fogo, um homem de sobretudo preto foi visto carregando bonecos deformados para o prédio. Nunca o encontraram. Helena notou um padrão. Todas as vítimas desapareceram às 3h07, horário exato do colapso do telhado da fábrica. Decidiu ir ao beco naquela hora, com uma câmera térmica. 13h07. A névoa na Rua Estreita cheirava a plástico queimado. Helena filmou formas vagando nas paredes, crianças fantasmagóricas, arrastando bonecos sem rostos. De repente, a sombra surgiu, fundindo-se com a escuridão. Desta vez, tinha feições, olhos brancos e rasgados, uma boca costurada com arame. As vozes começaram. Ele nos transformou em sombras. Agora você vai virar também. Helena correu, mas a Rua Estreita se alongava infinitamente. A sombra a alcançou, tocando seu ombro. A jornalista gritou ao sentir seu corpo se desfazer como fumaça. Quando a câmera foi encontrada dias depois, o vídeo mostrava apenas estática, exceto por um frame. Helena, agora parte da sombra, com olhos brancos e arame, saindo de suas bochechas. 4. O homem do sobretudo. Anos depois, um mendigo que dormia na Rua Estreita jurou ter visto um homem alto, de sobretudo preto, desenhando símbolos nas paredes. Quando confrontado, o homem riu um som metálico, como chocalho de ossos, e apontou para a sombra, que agora tinha 3 figuras em sua silhueta. Marcelo, Helena e uma criança segurando um boneco sem rosto. A cidade precisa de histórias, sussurrou o homem, e eu preciso de protagonistas. Atualmente, a Rua Estreita é evitada até por drone de entrega. Mas às vezes, em noites de neblina, ouvem-se passos arrastados e risadas infantis. Moradores próximos juram que, se você olhar pelas câmeras de segurança às 3h07, verá a sombra crescendo, alimentada por novas vítimas, e no centro dela, uma figura feminina. Helena segura um microfone fantasmal, como se ainda documentasse o horror. Na última sexta-feira, um pacote apareceu na porta da prefeitura. Dentro, havia um boneco de pano velho, com os olhos costurados, e um bilhete: a Rua Estreita agradece as novas histórias. Voltem sempre. Assinado: o colecionador. Era uma sexta-feira de outono, e a escuridão se estendia sobre uma longa estrada rural, onde a chuva caía incessantemente, fazendo o asfalto brilhar com reflexos prateados sob os faróis. Henrique, um homem de 34 anos, dirigia sozinho após um dia exaustivo na cidade. Enquanto o motor de seu carro murmurava num ritmo monótono, o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som da chuva e pelo ocasional rugido distante de trovões.
A estrada, pouco iluminada e repleta de curvas, carregava em seu interior uma sensação inexplicável de desolação, como se algo sinistro espreitasse nas sombras. De repente, a visão de uma figura solitária à beira da estrada interrompeu os pensamentos de Henrique. Um homem, encharcado e com roupas gastas, estendeu o braço pedindo carona. O homem tinha uma postura curvada, e seu olhar, embora difícil de distinguir sob o capuz que ocultava o rosto, carregava uma intensidade perturbadora. Henrique hesitou por um instante e havia algo no jeito de se aproximar que fazia seu instinto alertá-lo, mas a compaixão e o senso de responsabilidade o impulsionaram a parar. Ao abrir a porta do carro, Henrique notou que o ar parecia mais frio e pesado. O passageiro entrou silenciosamente, acomodando-se no banco de trás, sem dizer sequer uma palavra. Enquanto a chuva intensificava seu ritmo, o silêncio entre os dois era quebrado apenas pelo som do motor e pelos pingos contra o vidro. Tentando aliviar a tensão, Henrique iniciou uma conversa trivial: "Para onde vai, amigo?" O homem respondeu com uma voz rouca e contida, quase como se cada palavra fosse engolida pela própria escuridão da noite. Mais adiante, perto de um posto, suas palavras eram curtas, mas carregadas de um subtexto que fazia Henrique se perguntar se aquele não era apenas um simples viajante perdido. Enquanto a viagem prosseguia, Henrique começou a notar pequenos detalhes perturbadores. O passageiro parecia saber demais sobre a estrada e sobre os contornos das redondezas, descrevendo com precisão lugares que Henrique jamais havia visitado. Em uma das raras tentativas de conversa, o homem mencionou: "Dizem que essa estrada já foi palco de horrores indescritíveis. Muitos desaparecidos, vítimas de alguém que se disfarçava entre nós." A frase pairou no ar, fazendo o coração de Henrique acelerar. Será que aquele homem estava falando de um assassino em série? Ou era apenas fruto de alguma lenda macabra? A conversa silenciosa foi interrompida por um som estranho vindo do rádio do carro, que repentinamente sintonizou uma estação que transmitia notícias antigas sobre um assassino em série que assombrara aquelas mesmas estradas há décadas. As palavras da locutora, frias e distantes, contavam a história de um homem que há muito desaparecera, mas cujos crimes sangrentos jamais foram esquecidos. Henrique recordou de histórias contadas por moradores locais e relatos de desaparecimentos misteriosos, de gritos abafados na escuridão, e de uma figura que surgia repentinamente para buscar uma carona antes de desaparecer na noite. Cada detalhe ganhava um novo e sinistro significado à medida que o homem enigmático permanecia imóvel, observando pela janela com um olhar que misturava melancolia e algo mais frio, calculista. Com o passar dos quilômetros, Henrique começou a sentir uma inquietação crescente. Enquanto a chuva insistia em bater contra o carro, o ambiente lá fora parecia conspirar para que cada curva da estrada se transformasse em um novo cenário de pesadelo. O homem no banco de trás permanecia imperturbável, mas seus olhos, visíveis por instantes em meio às sombras do capuz, transpareciam um brilho estranho, de como se refletissem segredos obscuros de um passado sangrento. Ao avistar as luzes fracas de um posto de gasolina no final da estrada, Henrique sentiu que aquela era uma oportunidade para aliviar a tensão. "Aqui, posso deixá-lo, se for esse o destino", disse ele com voz vacilante. O passageiro assentiu lentamente, como se cada movimento fosse medido com precisão. Henrique estacionou o carro em frente ao posto, cuja estrutura abandonada exalava um ar de decadência e abandono, com janelas quebradas e letreiros enferrujados. Ao sair do veículo para oferecer ao homem alguma indicação, Henrique percebeu algo que o fez estremecer: o homem havia sumido. O assento do passageiro permanecia vazio, mas a sensação de uma presença maligna ainda pairava no ar. Em seu interior, um alarme silencioso começou a tocar e algo não se encaixava. Henrique revira a memória, lembrando de detalhes vagos e desconexos que o passageiro havia mencionado, como datas e locais associados a crimes hediondos. Será que ele havia se envolvido em uma trama macabra muito maior do que imaginara? Confuso e tomado por um sentimento crescente de pânico, Henrique voltou para o carro e tentou ligar o motor, mas este parecia hesitar, como se algo estivesse bloqueando sua partida. A chuva já não era apenas um pano de fundo, mas um elemento ativo que envolvia a cena com um toque quase sobrenatural. Ao olhar pelo espelho retrovisor, Henrique avistou uma figura parada à beira da estrada, e não era a silhueta do passageiro que ele lembrava, mas algo mais sombrio e inumano. O que parecia um reflexo se desfez em imagens fragmentadas de um homem de olhar fixo e sorriso sutilmente perturbador.
Num instante, o carro tremeu, e o painel acendeu com luzes intermitentes, como se alertasse para um perigo iminente. Henrique tentou forçar a partida, mas seus nervos se entrelaçavam com o pânico, e cada segundo parecia se estender infinitamente. O silêncio do veículo foi substituído por um murmúrio baixo e ameaçador, e a voz do passageiro, ou talvez a do próprio assassino, ecoava em sua mente: "Você não deveria ter me deixado." Num lampejo de desespero, Henrique forçou o carro a se mover novamente, agora tentando fugir daquela cena de pesadelo. Mas a estrada, antes familiar, parecia ter se transformado em um labirinto sem fim, onde cada curva revelava novos sinais de decadência e abandono. Ao virar uma esquina, ele avistou um pequeno cemitério à beira da estrada, com lápides tortuosas e nomes apagados pelo tempo. O ambiente, envolto em neblina e sombras, parecia murmurar histórias de tragédias antigas. Enquanto avançava, Henrique foi acometido por lembranças fragmentadas e vislumbres de notícias sobre um assassino que usava caronas para atrair suas vítimas, que desapareciam sem deixar rastros. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Aquele passageiro misterioso, com seu olhar gelado, não era apenas um homem perdido, mas uma encarnação do próprio mal. Talvez ele fosse o lenda viva daquele assassino em série, que, de alguma forma, continuava a perpetuar seus crimes através dos tempos, alimentando-se do medo e do desespero dos incautos. Enquanto a madrugada se aprofundava, Henrique sentiu que não havia mais escapatória. O carro, agora paralisado no meio da estrada, era o palco de um confronto inevitável. As luzes piscavam, e a chuva batia com força contra a lataria, como se quisesse lavar a cena de horror que se desenrolava. Em meio à penumbra, uma figura surgiu novamente, desta vez bem próxima ao veículo. O homem, ou o espectro do assassino, já avançava lentamente, com passos decididos e a respiração abafada pelo som da tempestade. Henrique, paralisado pelo terror, tentou se lembrar de alguma estratégia para escapar. Mas cada ideia parecia se dissipar diante do olhar implacável que o observava. O assassino se aproximou e, com um gesto quase cerimonial, abriu a porta do passageiro. Em um movimento que misturava precisão e insanidade, ele retirou algo de seu bolso, de uma pequena caixa de madeira ornamentada, e a ofereceu a Henrique como se fosse um presente macabro. "Aceite o seu destino", sussurrou com voz fria, fazendo ecoar as lendas esquecidas e os horrores de tempos passados. Num último esforço, Henrique olhou fixamente nos olhos do homem e percebeu, com um horror indescritível, que aqueles olhos continham a alma de alguém que já havia cometido inúmeros crimes. Ele sabia, no íntimo, que estava diante do próprio espectro do assassino, que há muito fora considerado extinto, mas que continuava a se alimentar do medo dos que cruzavam seu caminho. Num instante de pânico absoluto, o carro estremeceu e as luzes se apagaram completamente. A última coisa que Henrique ouviu foi o som ritmado de passos e um riso baixo, misto de triunfo e loucura. No dia seguinte, quando a chuva finalmente cessou, a estrada parecia ter voltado à sua calma habitual. Contudo, moradores das redondezas sabiam que algo havia se passado naquela noite. Uma lenda ganhou novos contornos, a do homem que, ao oferecer carona, carregava consigo o mal encarnado de um assassino em série que jamais descansaria. Alguns afirmavam ter visto uma figura solitária vagando pela estrada em noites chuvosas, com um olhar que congelava a alma. Outros juravam que, ao ouvir o som distante de um carro que lutava para arrancar, sentiam um calafrio que lhes lembrava que certas decisões podem selar destinos sombrios. A história de Henrique se espalhou como um aviso entre os viajantes, e a compaixão, por vezes, pode se transformar num convite para o abismo. E assim, a estrada, marcada pela chuva e pelo terror, permaneceu como um lembrete eterno de que, nas sombras da noite, o mal pode assumir a forma de um simples pedido de carona e um convite que ninguém jamais deveria aceitar.